Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcel Guimarães fazendo mais um vídeo para o canal e agora eu quero tentar ajudar vocês a entender a melhor forma de estudar contabilidade pública antes ou depois da publicação do seu edital. Então a intenção aqui é mostrar mais ou menos para vocês o que é melhor, na minha opinião, você fazer em relação ao seu estudo de contabilidade pública, dependendo da publicação ou não do seu edital. Então vamos lá, o que eu separei para a gente dar uma olhada foi o seguinte, né. Bom, contabilidade pública a gente sabe que não é a matéria mais fácil do mundo, né, e muitas pessoas têm dificuldade primeiro de entender o que é visto na matéria e depois de entender, né, aquilo que é, né, de que forma você vai estudar para o seu concurso. Então tradicionalmente eu divido aí mais ou menos o estudo do concurso, né, o estudo de qualquer matéria na verdade, em relação à publicação do edital, em algumas etapas importantes, alguns marcos, né, que você vai ter que ter em mente em relação ao seu estudo. Obviamente, se o edital não foi publicado, esse é o momento ideal para estudar, porque você pode levantar as suas necessidades, planejar o seu estudo com calma, coletar os materiais, descobrir qual que é o material bom, né, em relação à matéria que você está estudando. É agora que você vai ler um livro, vai estudar um material teórico, né, vai poder fazer mais questões. Enfim, você tem uma possibilidade de estudar com mais calma se o seu edital ainda não foi publicado. Depois que o edital é publicado, aí vira aquela coisa, né, aquele desespero total, e aí todo mundo começa a ficar desesperado, porque, né, a gente é engraçado porque quando não tem edital, a gente se sente desmotivado justamente porque não tem o edital. Mas na hora que sai o edital, todo mundo reclama porque acha que está pressionado, né? Enfim, a gente nunca vai estar satisfeito com nada, mas saiu a publicação do seu edital, você vai ter que, de alguma forma, readequar o seu plano de estudos, você vai agora estudar as matérias mais importantes, você vai, né, entender aquilo que você tem algum déficit de conhecimento, né, alguma matéria nova ou alguns pontos que você deixou passar por algum motivo, e aí, faltando mais ou menos 2 meses para a prova, é o momento ideal para você começar a estudar só por questões, né. Claro que para isso você tem que ter feito o dever de casa na fase pré-edital e ter estudado toda a teoria, ter consolidado o seu entendimento a respeito dos principais assuntos, para poder se dar ao luxo de fazer só questões nessa fase, faltando ali mais ou menos uns 2 meses para a prova e, evidentemente, de preferência, os exercícios serão comentados, né, para não ficar com aquela coisa, essa questão é errada e fica olhando para a questão sem saber o porquê, né. Faltando 2 semanas para a prova, é o momento de você parar tudo que está fazendo e fazer só revisão. E é aqui que você vai passar no seu concurso, porque normalmente a gente não passa porque erra as questões fáceis, aquelas questões que a gente sabia, né. Então, para evitar que isso aconteça, evitar que, né, o erro na questão fácil, você tem que parar tudo que está fazendo, faltando 2 semanas para a prova, e vai fazer aquela revisão final para não errar as questões idiotas na hora da prova. É muito comum a gente falhar justamente nesse ponto, porque a gente quer, faltando 2 semanas para a prova, estudar uma matéria nova, né? Eu nunca estudei economia, é agora, né? Eu vou aprender agora tudo de economia, faltando 15 dias para a prova. Não, né? Paciência, não estudou economia, deixa de lado, larga tudo em branco. É mais importante você dominar os assuntos fáceis de todas as matérias, né? Menos da matéria X, por exemplo, porque aí você garante pontos preciosos, do que tentar de uma forma desesperada estudar tudo de uma matéria que você nunca viu para acertar 2, 3 itens, né, e o custo disso é errar 10 itens das outras matérias. É melhor você se concentrar em fazer uma revisão final nesse momento aqui, a 2 semanas da prova. Em relação, né, ao que eu entendo como ideal, né, para estudar para um concurso, tem um outro vídeo aqui do canal que é a diferença entre conhecer e dominar uma disciplina, vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo para vocês, mas enfim, só de uma forma resumida, eu entendo que você tem, né, essa possibilidade, eu não sei nada da disciplina X ou de um assunto, né, não sei nada sobre balanço orçamentário, não sei nada de contabilidade pública, então você não sabe a disciplina no ponto A, no ponto B você sabe a disciplina. Você planejou o seu estudo, escolheu o material, de preferência o meu, você estudou a teoria, né, materiais direcionados, um PDF, videoaulas, enfim, vai escolher um material ideal, né, naquele momento para aquela matéria, para aquele concurso específico, por exemplo.
vai resolver questões selecionadas pelo professor nesse primeiro momento, medir o seu desempenho. Olha, errei muita coisa do conteúdo X, de balanço financeiro, né? Vai corrigir as falhas, vai fazer a leitura das leis secas, é importante, né, tanto na contabilidade pública quanto em AFO, as pessoas precisam resistir à tentação de primeiro ler a lei. Não vai entender nada. Primeiro estuda a teoria, depois você consolida o conhecimento fazendo a leitura das leis secas, Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí vai fazer uma primeira revisão do conteúdo, com base em mapas mentais que você elaborou, coisas que você grifou no material, resumos, tabelas, enfim, material que você julgar como ideal para fazer a sua revisão. Nesse primeiro momento, você sabe aquele conteúdo, sabe aquela disciplina. Dependendo do concurso, né, TCU, TCDF, né, um concurso para a área de contador, por exemplo, né, um concurso para o cargo de contador, dependendo da situação, não basta saber a disciplina. Se você tiver que fazer uma redação a respeito daquele assunto no seu concurso, aí você tem que dominar aquela matéria. E para dominar a matéria, você tem que fazer um segundo estudo, um pouquinho mais detalhado às vezes, mas né, se aprofundar e consolidar alguns entendimentos, principalmente dos principais conteúdos. E aí você vai estudar de novo a teoria, de preferência por uma fonte complementar, ou um livro, ou um manual oficial, ou então se você fez a leitura do PDF no material que você comprou, agora você vai assistir a videoaula, enfim, você vai tentar estudar com uma nova fonte a teoria, pelo menos as partes mais importantes, vai resolver questões atualizadas e, se for o caso, de outras bancas, se for o caso, é com muita ressalva, tá? Eu acho que normalmente não precisa chegar nesse ponto, ainda mais se um concurso já tiver com edital publicado, não dá tempo de fazer questões de outras bancas, até seria, né, improdutivo. O ideal é fazer as questões daquela banca, e se você estuda, por exemplo, para um concurso do TCU, TCDF, onde tradicionalmente o CESP é a banca, ou o SEBRASP, né, escolha as questões dessa banca. Hoje você tem diversas ferramentas, como o Q-Concursos, por exemplo, né, ferramentas para fazer questões novas. Não fique esperando o professor. O professor não atualizou as questões. Paciência, meu amigo. Vai lá, vai atrás, corre atrás, se vira, né, pega as questões e resolve essas questões atualizadas. Se for uma matéria, né, na verdade, se contabilidade pública for uma matéria, né, fundamental no seu concurso, TCU, TCDF, né, como é que eu sei que a matéria é fundamental? Né, que ela é uma matéria que eu tenho que dominar o conteúdo. Se ela estiver na área, né, nos conhecimentos, por exemplo, específicos, e tiver alguma redação ou peça técnica a respeito daquela matéria. Aí você sabe que você precisa, sim, dominar aquele conteúdo, e aí chegou o momento de treinar redações. Não adianta nada treinar redação, gente, questão discursiva, quando você está começando a estudar um assunto. Só vai se irritar, só vai te fazer ficar para baixo, porque você não vai saber escrever. Então, é nessa fase de domínio do conteúdo que você vai treinar redações, vai medir o desempenho de novo, tá? Talvez agora com um simulado, alguma coisa do tipo, vai corrigir falhas, vai fazer uma nova leitura das leis secas e fazer uma revisão final daquele conteúdo. Em relação à publicação do seu edital, que é o que interessa para a gente neste vídeo aqui, a gente, né, na minha opinião, eu separo o estudo da contabilidade, né, em duas formas, ou duas maneiras diferentes de você estudar. A primeira é num pré-edital, ou seja, não foi publicado ainda o meu edital, eu estou naquela fase zero de levantamento de necessidades, planejamento do meu estudo e coleta dos materiais. É aqui que eu vou estudar com livro, com material teórico, vou poder me dedicar a uma leitura do material em PDF com mais calma, né? Enfim, vou poder me dedicar mais planejando o meu estudo. Nessa fase, né, de um estudo, nessa condição de pré-edital, eu posso planejar o meu estudo com base no último edital, evidentemente. Eu não quero, né, eu quero adivinhar o que vai cair no edital. Não, você vai pegar o último edital, vai ver ali se precisa fazer alguma adequação. Olha, essa norma aqui foi revogada. Olha, ultimamente eles têm cobrado muito, né, a demonstração de fluxo de caixa, isso não estava no último edital. Enfim, você vai fazer as adequações no seu planejamento, vai estudar a parte teórica por livros, por manuais, MTO e o MCASP, né, o MTO já está na versão 2021, o MCASP na versão 8, vai pegar os materiais em PDF, as videoaulas ou aulas presenciais, enfim, aqui você vai se concentrar no estudo da parte teórica, vai resolver questões, se você já souber qual é a banca, daquela banca, né, questões objetivas, conforme o caso, lá na frente, na fase de domínio do conteúdo,
vai resolver também questões discursivas, pelo menos uma questão discursiva por semana, não necessariamente de contabilidade pública. Vai então ler as leis secas, né? Não vale a pena ler lei antes de estudar a parte teórica, e vai depois ler os seus apontamentos, seus resumos e fazer a sua revisão. Bom, nesse caso das leis secas, né, contabilidade pública, o que eu destaco de mais importante são a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Decreto 93872 de 86, né, se o concurso for federal, às vezes em concursos locais eles também cobram esse decreto, que é um absurdo, mas cobram, a Lei 10.180 de 2001, o Decreto 6976 de 2009, as novas normas, né, a estrutura conceitual, as NBCTs de 1 a 15 a 14, mais ou menos, dependendo do seu edital. Vai poder, né, aqui na parte de manuais, eu acrescentaria também o manual do CIAF, né, que eu esqueci de colocar aqui. Enfim, dependendo do concurso, você vai ter esses materiais. Lembrando que um bom material em PDF, uma boa videoaula, isso aí já te supre basicamente, né, toda a parte teórica, né, se for um bom curso, né, claro que eu estou falando aqui, né, em geral, eu acho que os meus cursos são completos, mas enfim, eu estou tentando passar para vocês uma orientação que sirva para qualquer caso, você não é obrigado a usar os meus materiais, mas eu acho que, né, de uma forma lógica, esse é o seu estudo da contabilidade pública. Caso você tenha interesse, ainda não está pronto, mas em breve eu devo começar a comercializar isso. Eu estou montando um guia de estudos, um de AFO e um de contabilidade pública, e nesse guia de estudos eu vou fazer todo o direcionamento do seu estudo de contabilidade pública, com base, evidentemente, nos cursos que eu tenho, né? Por exemplo, o TCDF, você vai estudar contabilidade pública. Não é uma mentoria individualizada, não é um coaching, tá? É um guia de estudos, algo que não vai ter atendimento, não vai ter reunião. Você vai pegar todo o curso e vai ver aquilo ali e direcionar todo o seu estudo. Então, eu vou te entregar, por exemplo, um roteiro de estudos, né, numa fase 1, com todo o seu edital, dizendo, olha, você é meu aluno do Direção Concursos, então você estuda primeiro a aula 1 de Contabilidade Pública, que trata de conceito, objeto e campo de aplicação. Aí marca aqui. Vai chegar numa hora que vai estudar esse tópico, vai ser, por exemplo, a aula 6. Você vai complementar o seu estudo lendo a estrutura conceitual, capítulos 1 e 2. Vai complementar o seu estudo aqui lendo o artigo 105 da Lei 4.320. Vai fazer uma revisão. Numa segunda fase, você pode consolidar o seu entendimento utilizando uma bibliografia, que eu vou indicar, por exemplo, o livro do Pacelli. Esse tópico aqui você vai estudar o capítulo 1, página X a Y. Se for o caso, não é o caso desse tópico, mas vai ter aqui a indicação das páginas do MCASP, vai estudar isso aqui, vai receber uma lista de exercícios, vai fazer o capítulo 1 da lista. Se for o caso, vai ter uma lista de questões discursivas, nesse tópico aqui não tinha, vai reler a legislação e vai fazer mais uma revisão, tá? E, repito, é algo que vai ser lançado em breve. Quando tiver lançado, eu vou deixar um card nesta parte do vídeo e você vai poder acessar, né? Não sei ainda como é que eu vou comercializar isso, mas eu estou ainda preparando o material, mas você vai poder utilizar esse guia de estudos em AFO e em contabilidade pública para um concurso específico, TCU, TCDF, sei lá, TCE do Rio, e vai ter toda a formatação, toda a orientação nesse guia de estudos de contabilidade pública. O outro guia vai ser para a AFO, ok? Mas, repito, ainda não está pronto. Em breve, assim que estiver pronto, você vai ficar sabendo e eu vou postar um vídeo aqui no canal. Em relação ao estudo após a publicação do edital, né, o que muda de figura? Você passa a não ter muito tempo mais para estudar as coisas, e aí você passa a se sentir pressionado, o que é natural. E aí você, evidentemente, nunca teve só contabilidade pública para estudar, então você passa a ter cada vez mais que se organizar e conciliar o seu tempo, né, porque depois que sai o edital, você fica o tempo todo pensando, eu tinha que estar estudando a outra coisa. Então, comigo acontecia muito isso, né, de estar estudando direito constitucional, e quando eu estava lendo aquilo eu ficava pensando assim, eu tinha que estar estudando AFO, eu tinha que estar estudando direito administrativo, eu tinha que estar estudando outra matéria. Então, quando você está fazendo uma coisa, em vez de você se concentrar naquilo, você fica pensando nas outras 500 coisas que você deveria estar fazendo. Mas, enfim, nessa hora que sai o edital, você tem que redefinir o seu planejamento de estudo com base no novo conteúdo. Se tiver alguma alteração em relação ao edital anterior, né, muda o seu planejamento.
Não dá mais para ler livros, agora é hora de ler materiais esquematizados, PDF, assistir videoaulas na velocidade, sei lá, 1.75 rapidamente, ler algumas partes dos manuais oficiais, né, conforme as indicações do professor, ou então aquilo que você entender como sendo mais adequado. Depois que você refez essa parte, né, de redefinir o planejamento, leu rapidamente a parte teórica naquilo que for, né, o que for o seu complemento, estudou os pontos mais importantes, chegou aquela hora, faltando uns 2 meses para a prova, de fazer questões de preferência comentadas. Vai selecionar questões da banca, só questões da banca, de preferência com os comentários, para não perder muito tempo. Vai reforçar a parte teórica, percebeu que está errando demais questão do CIAF, então volta lá na parte teórica, releia aquilo sempre de uma forma muito rápida, faz uma nova leitura das leis secas, da 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que são as principais aí para a contabilidade pública, elabora algumas redações sobre os principais temas, aquilo que você acha que pode cair. Em termos de contabilidade pública, é mais raro cobrar numa prova, né, mas, por exemplo, TCU, o que já aconteceu de cair relatório de gestão fiscal, cair alguma coisa da LRF, de vez em quando eles perguntam, a prova da Cefaz, não lembro, acho que foi de Alagoas, pediram uma questão discursiva sobre os balanços, enfim, não vai estudar tudo para a prova discursiva, mas treina um ou outro tema para você se sentir seguro para a eventualidade daquilo aparecer no seu concurso. Tá? Vai reler ali ó, as leis importantes, algumas normas, sempre tomando cuidado de se concentrar na parte principal, não dá para perder mais muito tempo nessa fase do pós-edital. Chegou o momento da sua revisão, vai fazer aquela leitura das leis secas nas vésperas da prova, tá? Isso aí não só para a contabilidade pública, para todas as matérias, faltando 2 semanas para a prova, concentre-se na leitura das leis secas e na revisão dos seus materiais, né, resumos que você elaborou, esquemas que você fez, alguma coisa que você grifou no material, os mapas mentais. Uma outra técnica de estudar que eu utilizava, que era muito efetiva, era o uso das questões certas. Vou ler só questões, só itens certos do CESP, por exemplo, a respeito daquele assunto. Isso me ajudava demais, né, a consolidar os meus conhecimentos às vésperas das provas. Beleza? Bom, gente, é mais ou menos isso, tá? É assim que eu tentaria estudar contabilidade pública para um concurso. Acho que é uma sequência lógica, né, em relação à publicação ou não do seu edital. Lembrando que o mais importante aqui é enxergar que primeiro você vai estudar o conteúdo no material para depois, né, fazer a leitura das leis. Tá? Esse ponto é importante porque tem muita gente que já vou ler logo a lei. Não adianta nada, não vai entender porra nenhuma daquilo ali e vai estar perdendo tempo. Beleza? Bom, gostou deste vídeo? Deixa o seu like, faça a sua inscrição no meu canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, é importante, né? Olha, gostei do vídeo, não gostei, se tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa, deixa aí postado na descrição do vídeo. E se você tiver interesse, seja membro do meu canal, assine aí o plano mensal, conforme a sua escolha, né? Tem 3 planos disponíveis, é o nosso clube, a Food, né? Uma brincadeira besta, mas enfim, se você quiser contribuir com o canal e usufruir com os benefícios, fique à vontade. Tá? Só lembrando que para os planos, né, tem o plano básico, né, que é o Pudim para Todos, que só tem acesso antecipado aos vídeos. Tem o plano Mais Pudim, você já tem acesso a vídeos exclusivos em uma área específica do canal. E o plano Meu Pudim Minha Vida, que é o plano que tem os maiores benefícios. Além dos vídeos exclusivos, você tem desconto nos meus cursos, né, conforme o cupom que vai ser passado depois que você fizer a assinatura. Mas quem tem acesso à área exclusiva tem acesso a vídeos de revisão dos assuntos, e isso aí pode te ajudar, já que nessa revisão eu passo pelos principais pontos num vídeo rápido de 10 minutos, 15 no máximo, e te forneço, além do material de revisão, uma lista só com questões certas do CESP a respeito daquele assunto específico, o que facilita bastante a sua vida na hora de fazer a revisão. Lembre-se, né, se você quer ser aprovado ou no TCU ou no TCDF, em qualquer concurso na área de controle, é importante dominar algumas matérias, entre elas a AFO, Contabilidade Pública, e os conhecimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você tem interesse nisso, te convido aí a conhecer meus cursos, deixarei um card na parte superior do vídeo, já com o link para você poder conhecer os meus cursos, especificamente aqueles, né, que você, eu quero saber o curso do TCU, se você está meio perdido ainda, vai lá e escolhe o curso regular, mas qualquer dúvida estou à disposição.
beleza? Tá aí o meu site, marcelguimarães.com.br. Se quiser, me siga nas redes sociais. Tá aí o meu Instagram, @prof.marcelguimarães. E tá aí o meu Facebook. Fique à vontade para entrar em contato. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que, principalmente, ele te ajude a melhorar o seu desempenho nos estudos de contabilidade pública. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.